Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? Eu tô um pouco cansada, cheguei agora do trabalho, mas eu resolvi gravar esse vídeo. Como eu venho falando, que eu venho trazendo algumas informações, vai ser sequência de vídeos anteriores, né? De informações sobre bem-estar, saúde, envolvendo suplementação, vitaminas, minerais, um pouco da terapia capilar e um pouco da biomedicina. E hoje eu resolvi trazer um pouco sobre a informação do glúten. No último vídeo eu toquei um pouco no assunto, né, em relação ao glúten, né, ao mal que ele faz ao organismo, e algumas pessoas me perguntaram se eu podia trazer especificamente sobre o glúten, e cá eu estou. Então, o que que acontece, né? Eu falei no último vídeo que o glúten faz mal para o nosso organismo, não só para quem tem doenças autoimunes ou outro tipo de doença, mas para qualquer ser humano. E aí eu vou explicar o porquê que o glúten faz tanto mal. Eu não sei se vocês sabem que o glúten ele foi geneticamente modificado de uns anos para cá, né? O glúten ao qual nós conhecemos, né, que a gente chama de glúten moderno, que é presente na farinha branca principalmente, e a gente utiliza aí nos pães, bolos, pizza, enfim, em vários alimentos aí, que chama de produtos alimentícios, que não é alimento de verdade, né? Ele foi modificado geneticamente. O glúten do passado, nos tempos antigos, na época de Cristo, por exemplo, o glúten era uma coisa lá, né? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou ficar aqui dando uma aula técnica, até porque senão o vídeo vai ficar extenso, mas só para vocês entenderem. O glúten daquela época, do tempo de Cristo, na sua composição tinha somente 14 cromossomos, tá? E o glúten moderno, que é o nosso glúten de hoje, tem 42 cromossomos na sua composição. Ele foi o que a gente chama de hibridizado, né? Houve uma alteração genética de anos para cá para que chegasse nessa composição de 42 cromossomos. E aí eu volto a falar. O glúten não foi feito para que o organismo venha digerir. O nosso organismo, o organismo do ser humano, não consegue digerir. Gente, voltei. Meu celular descarregou e eu nem percebi que estava descarregando, mas enfim, acontece. Então, continuando o vídeo, o nosso organismo não foi feito para digerir o glúten. O glúten, do jeito que a gente conhece hoje, né? O glúten moderno, que tem 42 cromossomos, a gente não consegue digerir esse tipo de glúten. Nenhum ser humano consegue digerir esse tipo de glúten. E quando o organismo não consegue digerir, né? No caso, o glúten, quem sofre principalmente é o intestino, né? Vocês sabem que o intestino é considerado o segundo cérebro. Tudo acontece no intestino, né? A maioria das doenças começam no intestino e a maioria das doenças são curadas tratando o intestino, né? Então, muitas doenças autoimunes, na verdade, começam lá no intestino. E como que acontece a questão do intestino? O intestino, ele tem o que a gente chama de microbiota intestinal. O que é essa microbiota intestinal? É como se fosse um habitat de bactérias boas e bactérias ruins, bactérias boas e bactérias nocivas. Então, o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, ela tem sim, gente, bactérias boas e bactérias ruins, vivendo em harmonia, tá? Vivendo em equilíbrio. Quando essa microbiota vive em equilíbrio, vive em harmonia, né, regularmente, tanto as bactérias boas e as ruins, você tem um intestino maravilhoso, funcionando em perfeita ordem, harmonia, né, saudável. Quando você tem um desregular dessa microbiota, ou seja, quando há uma desregulação, né, desse convívio entre as bactérias ruins e as bactérias boas, aí você tem um problema muito sério no intestino, e aí que começa o início de muitas doenças, ou de praticamente totalidade de doenças que tem no nosso organismo. Então, o que o glúten faz? O glúten, como eu falei, ele é um plástico, ele plastifica as células, não deixa as células trabalharem, não deixa as células respirarem, tá? E aí o que acontece? O que ele faz com o intestino? O intestino saudável, ele tem a parede dele
é impermeável. Ele só deixa passar aquilo que o nosso organismo precisa, que são os nossos nutrientes, os nutrientes que o organismo precisa para funcionar, para sobreviver. E então o intestino impermeável, com a parede impermeável, ele só deixa passar isso. Agora, o intestino que está totalmente desregulado, com a microbiota desregulada, ele começa, a parede dele começa a, para vocês terem uma noção, vou fazer uma espécie de alegoria, como se fosse uma parede de casa esburacada, descascada, é mais ou menos isso que acontece com o intestino. Então o intestino começa a ficar com a parede cheia de buracos, cheia de nuances, né? Como se fosse uma parede descascada, esburacada. E aí pensa, o intestino ele com a parede funcionando, a parede impermeável, ele só deixa passar o que é bom para o organismo. Agora, com a parede esburacada, vamos dizer assim, ele vai passar tudo, vai passar tantas coisas boas, tanto os nutrientes quanto as toxinas, os patógenos, né, que entram pelo intestino, né? No caso, os patógenos que criam câncer, que criam doenças autoimunes, que criam uma série de doenças, né? Coisas nocivas, né? E muita toxicidade, né? Então o organismo ele fica tóxico, né? Como um todo. E aí começa realmente a gerar as doenças, né? Os cânceres da vida, as doenças autoimunes da vida. Já tem estudos associados, né? Que identificam que a maioria das ites, como a gente chama, sinusite, rinite, enfim, são associadas ao consumo do glúten, né? Já tem estudos que comprovam isso. Outros estudos também, segundo a ciência, tem comprovado que o maior número aí de casos de autismo nos últimos anos, o surgimento de autismo tem crescido, né, em crianças aí, absurdamente, tem relacionado também ao consumo do glúten, né? Porque, veja bem, a gente aprende aí a dar café da manhã para criança aí de 1 aninho, 2 aninhos, um pãozinho, né? Que é totalmente tóxico de glúten. E aí a criança ela já começa 1 aninho, 2 aninhos a consumir esse tipo de glúten. Então tem estudos relacionando, tá? Relacionando com algumas comprovações de que pode, né? Pode, no caso assim, o aumento dos casos de autismo é relacionado ao consumo do glúten. Então assim, são questões muito sérias. Se eu fosse aqui falar várias e várias outras coisas, outras informações, a gente já não sairia aqui desse vídeo, o vídeo ficaria muito extenso, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu vou encerrar por aqui, né? Vou voltar novamente com mais vídeo, com mais particularidades, falando todas sobre esse assunto do bem-estar, de saúde, de mudança de mentalidade, mudança de vida, estilo de vida, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite e um bom descanso para vocês. Obrigada!